Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do território que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana então disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te dá, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus
e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 3º domingo da Quaresma. O itinerário que estamos fazendo desde o 1º domingo é o itinerário batismal. Na igreja antiga era a metodologia que se utilizava para preparar os novos catecúmenos que receberiam o sacramento do batismo na noite da vigília pascal. E para nós que já somos batizados, é renovarmos a nossa fé batismal. Por isso, no 1º domingo, as tentações, prelúdio da paixão do Senhor. No 2º domingo, a transfiguração, já nos apontando para o grande acontecimento da ressurreição de Jesus. E agora, nos próximos 3 domingos, hoje, domingo que vem e no outro domingo, nós teremos 3 evangelhos muito pedagógicos. O de hoje, a samaritana, nos apontando que Jesus é a água viva. Domingo que vem, a cura do cego de nascença, para nos dizer que Jesus é a luz. E no outro domingo, a ressurreição de Lázaro, que nos aponta Jesus é a vida. Então será esse o nosso caminho, que vai desembocar depois no início da grande semana, a Semana Santa, com o Domingo de Ramos. Então eu gostaria que vocês tomassem o evangelho de hoje, porque ele é um evangelho muito rico na sua teologia. Nós não temos o poder de esgotá-la, mas agora vamos pontuar alguns elementos importantíssimos para a nossa compreensão. Então vamos tomar os 2 primeiros versículos, 5 e 6. Pegue aí o seu texto bíblico, vamos lá ao início do evangelho. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. era aí Que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Jesus estava deixando a Judéia e caminhava rumo à Galileia. Ele poderia fazer 2 trajetos para chegar ao seu destino final. Ele poderia ir pelo Vale do Jordão, ou ele poderia ir pelas montanhas da Samaria, que era o caminho mais difícil. E Jesus escolheu o da Samaria. Por isso, ele chega numa cidade chamada Sicar. Os judeus não se davam com os samaritanos e eram considerados pagãos. E por que Jesus quis passar pela Samaria? Porque este acontecimento prefigura a missão da igreja junto aos não-judeus.
Em Cristo Jesus, a salvação não seria mais restrita a um povo, ao povo de Israel, mas em Cristo Jesus nós temos a universalidade da salvação. Ela seria para toda pessoa humana, independente da sua localidade geográfica, da sua língua, da sua cor, do seu credo. Jesus veio para salvar a todos. E diante desta caminhada que durava aproximadamente 3 dias, era o roteiro de Jesus, ele chega diante do poço de Jacó, que ficava bem na entrada da cidade de Sicar, e que era a fonte de água que alimentava aquela cidade. Mas o Evangelho nos apontou uma característica muito importante. Como é que Jesus chega e se posiciona diante do poço de Jacó? Vocês prestaram atenção no texto? Como é que Jesus estava quando ele chegou? Cansado. Jesus estava cansado. Por 2 questões. Primeiro, porque o caminho era muito longo. E segundo, porque o sol estava muito quente. Era o meio-dia. E eu gostaria de tomar com vocês esta palavra: cansaço. Porque ela não é somente uma realidade do Evangelho, mas ela fala muito do nosso tempo, do que estamos sentindo. O cansaço de Jesus, a sua fadiga é sinal da sua verdadeira humanidade. E mais do que isso, esse cansaço nos aponta para o grande prelúdio da paixão de Jesus, com a qual ele vai completar a obra da nossa redenção. E Santo Agostinho vai nos dizer: não é sem motivo que Jesus se cansa, a força de Cristo criou-te. A debilidade de Cristo, o seu cansaço, voltou a criar-te novamente. Com a sua força criou-nos, e com a sua debilidade, com o seu cansaço, ele veio à nossa procura. Jesus está cansado e ele vai encontrar uma mulher cansada. E de repente você chegou a esta igreja hoje cansado. Faça memória de todas as situações que você tem vivido nesses últimos dias, do seu ritmo, das atividades que exerce, da forma como você está levando a sua vida, e se pergunte: qual é o meu cansaço? E por que fazer este diagnóstico? Para nos abrirmos à força da palavra, para nos abrirmos a uma realidade da graça e da força de Deus, que hoje quer nos alcançar diante do nosso cansaço. A psicologia tem utilizado um termo que me chamou muito a atenção. Avaliando o ritmo de vida da nossa atualidade, a psicologia tem denominado o nosso tempo como a era do cansaço. E isso é muito latente, principalmente quando vamos conversar com as pessoas, nos atendimentos, quando elas vão falar da realidade que está vivendo. E nós não devemos apenas fazer um diagnóstico do que era externo, da era ou da sociedade do cansaço, mas agora a palavra nos provoca a uma reflexão interior para contemplarmos aquilo que nos habita e que muitas vezes está
cansado. Aí você pergunta: padre, o que é que eu faço diante do meu cansaço, da minha correria, do acúmulo de atividades que eu tenho? E aí quem nos dá a resposta é o próprio Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Jesus vai dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei o descanso. Porque o meu peso é leve e o meu jugo é suave. Por isso que Jesus se cansa, porque no seu cansaço ele assume em primeiro lugar o nosso cansaço, e por meio da sua graça, só nele poderemos encontrar o descanso que o coração humano busca. Depois o texto nos situou qual era a hora que Jesus chegou à beira do poço de Jacó. Vocês prestaram atenção no texto? Qual era a hora do dia que Jesus chegou lá? Olha aí, meio-dia. O Evangelho de João, que é esse que nós estamos meditando, tem uma rica teologia. Aqui nesta hora há um significado que não é apenas do relógio. Meio-dia é a hora do sol a pino. De repente você vai lembrar destas aulas da infância. O que é o sol a pino? É a hora que o sol está no centro da terra, que ele está na parte mais alta do céu, e logo é a hora que a sua luz é mais forte. Então, ao meio-dia, com o sol alto, se você se coloca de pé diante do sol, você não vai ter sombra para nenhum lado, a sombra vai estar embaixo de você. Depois faça o teste. E por que isso acontece? Porque o sol está a pino. E qual é o significado teológico desta hora no Evangelho? Jesus é a luz do mundo. É Ele que vem para iluminar a vida daquela mulher. É Ele que vem para irradiar a sua clareza, a sua força, a sua luz. Por isso que no domingo passado meditávamos a transfiguração. Aquela luz muito forte, reluzente, que fez com que o seu rosto brilhasse, com que as suas vestes ficassem mais brancas do que a neve. E esta mesma luz do sol nascente, que é Jesus, que hoje quer iluminar a sua vida. Então este é o primeiro personagem do texto de hoje, Jesus. Agora vamos à segunda personagem. Pegue aí novamente o texto e nós vamos tomar dos versículos 7 até o 9. Vamos ler juntos? Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Agora apresenta o texto uma segunda mulher. O primeiro era um homem e agora, por segundo, uma mulher. Essa mulher tinha nome, gente? O que é que vocês acham? Tinha, com certeza. Toda pessoa tem um nome. Mas o nome dela é apresentado no Evangelho? Não. O evangelista nos disse que era apenas uma mulher samaritana. E por que não se apresenta o nome da mulher?
porque essa mulher representa cada um de nós. Esta mulher fala de mim, esta mulher fala de você. Ela é o protótipo da humanidade cansada, sedenta. Santo Agostinho também diz que esta mulher pode ser entendida como a figura da igreja que ainda não tinha sido justificada por Cristo. E Jesus faz um pedido à mulher. Qual foi o pedido de Jesus para ela? Dai-me de beber. Santo Agostinho diz: aqui nós temos o encontro das duas sedes, a sede da mulher e a sede de Jesus. Naquele momento, a samaritana puxa a orelha de Jesus, dizendo: como tu, sendo judeu, vem pedir a mim, que sou uma mulher samaritana, dai-me de beber. Havia uma briga, uma rixa muito grande entre os judeus e os samaritanos. Depois que o povo de Israel voltou do exílio da Babilônia, eles quiseram reunificar o culto religioso. E para o povo da Samaria, o monte, chamado Monte Garizim, era o lugar da adoração. E os judeus disseram: não, a partir de agora, o único lugar de adoração é o templo de Jerusalém. E isso causa uma briga, porque a normativa que se estabelece pelos judeus no pós-exílio era de um rigorismo religioso muito forte. E os samaritanos disseram: nós não vamos aceitar este rigorismo religioso. E aí o que os judeus diziam? A partir de agora os samaritanos devem ser considerados como pagãos. Não devemos falar com eles, porque senão nós vamos tornar impuros. Não devemos dar comida a eles, não devemos nem olhar para eles, para que eles não nos contaminem. E Jesus vai quebrar esse protocolo. Além de falar com uma pessoa que era da Samaria, Jesus está falando também com uma mulher. A cultura judaica, ela era extremamente machista. Então você não poderia aproximar em primeiro lugar, porque era um samaritano, e depois, consequentemente, porque era uma mulher. Mas Jesus não se limita às normas históricas. Jesus não se permite ser contido pelo rigorismo estabelecido através da religião, porque a pedagogia de Jesus é a pedagogia da vida. A pedagogia de Jesus é a pedagogia do amor. Por isso ele quebra muitos protocolos. Por isso ele vence muitos paradigmas, inclusive da religião. E é necessário que hoje este evangelho alcance os rigorismos religiosos que muitas vezes nos castram. É preciso que este evangelho rompa com esta barreira chamada rigorismo religioso, que muitas vezes te faz ficar separado dos outros, te convencendo que você é melhor do que o outro, que não faz o que você faz. E Jesus agora dá uma sacudida, minha gente, não só na samaritana, mas também nas estruturas da religião. Vamos ver a reação de Jesus diante desse contexto. Voltemos ao Evangelho, vamos aos versículos 10, 11 e 12. Volte aí ao texto. Vamos juntos? Jesus, vamos ao versículo 10. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber,
tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens baldes, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Paremos aqui. O tema que permeia a conversa, a sede. E esta temática, ela vai passar por todo o Evangelho de João, chegando até o ápice da cruz, onde Jesus dá um grande grito dizendo: tenho sede. Eu gostaria de tomar a sede em duas perspectivas. A primeira, a sede como necessidade biológica. Diz a ciência que 80% do nosso corpo é o quê? Água. Então logo nós precisamos de água, porque sentimos sede, principalmente nesse tempo quente. Mas existe uma segunda perspectiva para a sede. Ela também é uma realidade existencial. Ela nos aponta para uma dimensão espiritual. Por isso o Evangelho te pergunta: qual é a sua sede? O que o seu coração anseia? Quais são os desejos mais profundos que te habitam? Vamos pegar um diagnóstico olhando para o nosso bairro, para a nossa cidade. Vocês têm observado que o comércio que mais se abre em Senador Canedo se chama distribuidora de bebidas. Se vocês contarem neste raio de 1 quilômetro, em torno da Praça da Matriz, esses dias eu fiz esse diagnóstico, 10 distribuidoras de bebidas. Por que abre tanta distribuidora em Canedo? Porque a temática é a que o Evangelho está trabalhando. Qual é o tema do Evangelho de hoje? A sede da água que eu preciso para saciar diante do calor. Mas esse diagnóstico que estamos fazendo do bairro e da cidade nos aponta para uma sede mais profunda. Porque a cachaça que se busca lá é para tentar saciar a sede da existência. É para tentar dar uma sensação que eu estou suprido, que eu estou alegre demais, porque depois que eu fico bêbado, Padre, eu fico numa alegria. Porém, tudo isso é transitório, momentâneo e passageiro. Por isso a pergunta é esta: qual é a sua sede? E vem agora a catequese de Jesus. Fala ainda de maneira velada, respeitando o ritmo daquela mulher, penetrando no coração dela, instruindo aos poucos e levando a ela ao grande conteúdo da fé, que seria o único caminho de saciar a sede do coração dela. Jesus diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. O que significa conhecer no Evangelho de João? Significa uma experiência dinâmica e profunda que culmina na plena aceitação do amor. Então Jesus convida aquela mulher a uma experiência profunda com Ele, no qual ela experimentaria o amor de Deus,
que ela receberia o dom da fé, que se tornaria água viva para saciar a sede do coração dela. A água é, por excelência, o símbolo da vida. Antigamente, que as pessoas moravam na roça, aonde elas escolhiam para estabelecer as suas casas, aonde tinha uma grota, aonde tinha um rego d'água, aonde se tinha uma mina, uma bica, porque sem a água nós não podemos viver, ela é por excelência o sinal da vida. E quando Jesus fala para a samaritana de uma água viva, que só Ele pode dar, o que Ele está querendo oferecer para aquela mulher? A vida de Deus, que é capaz de plenificá-la. E para que isso acontecesse, era necessário alcançar o eu original daquela samaritana. Mas aí vem dois empecilhos. Tem até o poço, mas vai nos dizer o texto, como é que é este poço? Ele é muito fundo. E a mulher ainda na soberba e no orgulho vai dizer para Jesus, tu até podes ter esta água viva, mas como é que o senhor vai tirar? O senhor não tem nenhum balde? O poço é muito fundo. Ontem eu pregava a Alessio Divina em Aparecida de Goiânia para os jovens, meditando esse evangelho. E eu dizia a eles e vou hoje dizer a vocês, por que o poço era fundo? Porque quando nós olhamos para Deus, encontramos as suas profundezas. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim, porém Deus nos revelou o seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, como é o nosso Deus? Profundo. Como é que é o poço? Fundo. E olhar esta realidade para quê? Porque Jesus também quer alcançar a profundeza da pessoa humana. Nós temos a profundeza de Deus e nós temos a profundeza da pessoa humana. Por isso o poço é fundo. E hoje Jesus te direciona esta palavra, porque Ele quer alcançar a sua profundidade. Porque Ele quer alcançar a sua morada interior, que também pode se tornar fontes de águas vivas. De repente está seca esta fonte, mas com Jesus tudo pode ser mudado. O Salmo 129, versículo 1 vai dizer, das profundezas clamei a ti, Senhor. Vamos repetir juntos esta frase do Salmo? Das profundezas clamei a ti, Senhor. Irmão e irmã, você clama ao Senhor das profundezas do seu ser? Ou você fica só na superfície, clamando o Senhor para resolver os momentos da agora, para dar cura, para dar milagre, para fazer isso ou para fazer aquilo? O Evangelho de hoje nos aponta para as profundezas de Deus, porque o Evangelho de hoje quer apontar para a nossa profundeza. Por isso, o poço é fundo. E agora vem o mais importante da catequese de Jesus para aquela mulher. Vamos nos versículos 13 a 15. Pegue lá. 13 a 15. Vamos juntos?
Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Então, naquele momento, Jesus dá início a um caminho interior. A mulher veio para buscar a água do poço de Jacó, mas Jesus agora a propõe uma água diferente que não era do poço. Naquele mesmo instante, Jesus faz sobressair um desejo muito nobre do coração daquela mulher. Ela vai dizer a Jesus: Senhor, dai-me desta água. Vamos pedir nesta missa de hoje que Jesus nos dê o desejo de algo que seja mais profundo. Vamos querer que o caminho quaresmal alcance as profundezas da nossa alma, para que dela brote o desejo: dai-me de beber desta água, Senhor. Aquela mulher pede manifestando assim o que cada pessoa tem como necessidade no coração, e é uma necessidade inata, intrínseca, raiz. E qual é esta necessidade, Padre? A necessidade da salvação de Deus. O coração humano é grande demais, ele é profundo demais. E uma bebida, por mais que ela seja deliciosa, por mais que ela causa efeitos, ela não é capaz de saciar a sede do seu coração, porque o seu coração é profundo, o poço é fundo, e somente Jesus é capaz de saciá-lo. Por isso que Jesus sai da conversa do balde, da água de fora, e passa para uma conversa interior, remetendo a uma fonte que é das profundezas do coração humano. A pessoa humana, ela tem sede de infinito, ela tem sede de grandeza, ela tem sede de plenitude. E as coisas que o nosso mundo nos oferece são apenas paliativos, saciam por algum instante, por algum momento, mas não é capaz de plenificar, não é capaz de completar por inteiro. Por isso Jesus se apresenta como a água viva. Jesus tinha sede da fé daquela mulher. É o encontro de duas sedes, a sede de Jesus e a sede da samaritana. E a fé em Jesus é o modo de beber a água para que não se tenha mais sede. Vou repetir: a fé em Jesus é o modo de beber esta água para que não se tenha mais sede. A mulher chega com o balde e vai embora sem o balde, porque a experiência que ela faz foi capaz de saciá-la plenamente. E de repente nós gastamos uma vida toda com o nosso balde vazio, cansada da nossa trajetória cotidiana, de ter que ir todos os dias ao poço de Jacó buscar água, e ficamos muito cansados. E o Evangelho agora nos abre para uma nova possibilidade. A pessoa que acredita em Jesus, a pessoa que tem fé em Jesus, ela torna uma fonte. Então, se você fizer a mesma experiência da samaritana, você se tornará uma fonte, um oásis,
do qual brota água viva, do qual brota água fresca, brota a força do Espírito Criador que dá a vida, vai nos dizer São Jerônimo. Por isso hoje a palavra te pergunta: você quer se tornar um oásis de água viva? Sim ou não? Você quer que do seu interior jorre um rio de água viva? Então aqui está o caminho. A mulher reconhece Jesus como o profeta. E agora desemboca lá no conteúdo da adoração. Vamos fechar o texto agora lá nos versículos 20 a 24. Pegue lá. Olha o que a mulher vai dizer agora, para nós encerrarmos o conteúdo. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha que interessante, por que a conversa agora culmina e encerra no tema da adoração? Porque Jesus nos faz um convite. Não se adorará mais no templo de Jerusalém para os judeus, e nem no Monte Garizim para os samaritanos. A partir de agora, a adoração se dá em espírito, porque o Espírito é a água viva que o Pai e o Filho derramam no coração de cada pessoa. Por isso o dom do Espírito, o Espírito que abre o nosso entendimento para nós conhecermos a verdade, que é Jesus, e Ele vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é no conhecimento da verdade, que se chama Jesus, que se revela a verdade de quem você é. Para que você conheça a si, para que você conheça a verdade de quem você é, o primeiro passo que você precisa fazer é conhecer a verdade de Jesus, porque é Ele que te revela quem é você. É pelo dom do Espírito que nós fazemos esta travessia. Por isso agora a adoração não depende de um lugar geográfico, o Monte Garizim na Samaria. A adoração já não depende mais de um templo, como lá o templo de Jerusalém, mas a pessoa que conhece a Deus, que o experimenta verdadeiramente, que se conhece interiormente, passa agora a se tornar um verdadeiro templo de adoração. Jesus está dizendo para a mulher: agora você não depende de um lugar geográfico para adorar, agora você, fazendo com que rios de águas vivas nasçam do seu interior, o seu templo é o seu coração. O lugar por excelência de adoração é a sua vida, é a sua interioridade. Vocês estão percebendo a profundidade desse evangelho? O convite é para que você se torne templo de adoração. É para que diante do cansaço e da secura, você vá a Jesus, para que Ele ative este eu original, de onde fluirão um oásis de água viva. E isso te possibilitará a graça de adorá-lo.
O critério da adoração é o critério de crer em Jesus, é o critério da fé. A base da verdadeira adoração aqui na comunidade joanina é a confissão de Jesus como Messias, como Salvador do mundo, como Deus. Por isso, já não se necessita mais do templo ou do monte, mas agora se necessita do coração da pessoa humana. O poço é fundo. Voltai às profundezas de Deus, voltai às profundezas da sua alma. Deus é Espírito. Por quê? Porque Ele é a fonte dos dons espirituais que transcendem toda maneira de ser das coisas criadas. E depois disso, esta mulher vai embora, deixa o balde à beira do poço de Jacó e sai gritando: venham ver todos aquela pessoa que disse tudo sobre mim, aquele que me conheceu verdadeiramente, aquele que me deu a graça de experimentar uma água que foi capaz de saciar a minha sede. E nos disse o Evangelho, muitos samaritanos abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Já disse, não cremos mais por causa das palavras da samaritana, mas nós cremos porque agora nós ouvimos Jesus, porque agora nós sabemos quem Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. A fé nasce do encontro com Jesus, a fé nasce de se permitir ser conquistado por Ele. E eu quero fechar esta minha fala dizendo isso a vocês: a fé é questão de paixão, a fé é questão de sedução, a fé é questão de conquista. Aquela mulher foi conquistada por Jesus, e o seu coração encontrou um Senhor, que fez ela conhecer quem ela era, que fez com que ela no meio da secura experimentasse um rio de água viva. E hoje nesta missa, você é convidado, convidada a se permitir ser seduzido por Jesus, ser conquistado por Ele, e na fé nele você experimentará o mesmo que a samaritana experimentou: jorrará rios de águas vivas. Então vamos pedir isso para Jesus. Deixe o seu folheto agora de lado e por um instante pense: qual é o seu cansaço? Faça esse seu exame de consciência. Como é que você está hoje? Como que você chegou nessa igreja? Qual é o cansaço que você traz? Depois se questione: qual é a sua sede? O que você tem buscado para saciar a sua sede? Qual é o tipo de bebida que você tem ingerido, que é desejado por ti para saciar a sede do seu coração? Agora, pelo poder da imaginação, visualize o poço, Jesus e a samaritana, e olhando para Jesus, diga a Ele: dai-me de beber. O Senhor conhece a minha sede, o Senhor conhece o meu cansaço, o Senhor sabe de tudo que eu tenho buscado, Jesus, para saciar a sede do meu coração. Mas hoje eu quero, com a samaritana, te pedir: dai-me desta água viva. Dai-me desta água viva, dai-me de beber, Jesus, porque a sede do meu coração é muito profunda, o meu poço é muito fundo, Jesus, mas eu quero em Ti
fazer que das profundezas do poço do meu coração jorre rios de águas vivas. Por isso eu te peço, dai-me de beber. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço, com a sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento, sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração, mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar, mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está, deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar, e no fim de tudo é ele quem te saciará. Te saciará, é ele quem te saciará.